Voltando aqui a esse vídeo que ficou muito longo por causa do Judas Iscariotes, né? Mas agora de verdade a gente vai estar falando de Matias. E quem foi esse Matias? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, diz assim: E entrando e E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Tomé, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes preservaram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio do sepulcro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Disse: Irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou a sorte neste mistério. Ora, adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chamava Alcadama, Alceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: Fiquei deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome o outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos discípulos que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, chamados José chamado Barsabás, que tinha sobrenome O Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual dos dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-se-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado como os 11 apóstolos. Amém? O que isso quer dizer? Jesus tinha acabado de fazer, né, de partir, indo para o céu, né, subindo, e agora se ajuntaram-se os seus 11 discípulos, afinal Judas já havia se enforcado, e agora eles lançam sortes para ver se seria José, ou como era chamado de Barsabás, ou Matias, né? E quando caiu a sorte caiu para Matias, e Matias foi quem entrou no lugar agora de Judas Iscariotes, não o outro Judas, tá, gente?
e agora ele fora contado como um dos 12 discípulos. Mas só que acaba sendo uma... Tipo assim, ele seguia a Jesus, só que ele não era discípulo de Jesus enquanto Jesus estava na terra. A partir do momento em que Judas tira sua própria vida e Jesus sobe para o céu, era necessário que tivesse, né, agora um outro apóstolo que fosse erguido para poder dar continuidade ao ministério de Jesus. E o que significa o ministério de Jesus? O ID. As pessoas confundem muito os 12, né? Porque tem aí alguns que costumam dizer faça 12. Não, não é isso. Tem que ter 12, porque Jesus andava com 12 discípulos, então continuou-se, né, deu continuidade, né, do ID. O ID significa pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O evangelho significa boas novas, e agora Matias ele vai fazer parte, né, de um ministério onde o ministério dele na realidade seria o guardar os tesouros da casa de Deus, né? Guardar tudo aquilo quanto o povo trazia para os apóstolos, ele agora iria guardar, ele agora seria o tesoureiro, ele foi levantado para ser o tesoureiro. Então é basicamente isso, né, irmãos? Espero que tenham entendido e que Deus os abençoe.